Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Esses versículos verdadeiramente me emocionam. Sempre me emocionam. Poxa, quem é verdadeiramente de Deus é bonito de ver. É bonito de ver quem verdadeiramente é de Deus. É luz, não é forçado, não tem forçação de barra. É natural. Tem frutos de amor, frutos de perdão. Afinal, é pelos frutos que se conhece a árvore, não é? É pelos frutos que se conhece a árvore. E, poxa, encontrar um ente verdadeiramente de Deus aqui nesse planeta, definitivamente não tem preço. Não tem preço encontrar um ente verdadeiramente de Deus aqui, nesse planeta. Planeta, aliás, cujo sistema é tenebroso. O sistema que rege esse planeta é tenebroso. Vivemos envoltos em densas trevas. Portanto, encontrar uma luz de Deus nessa terra é das coisas que mais valorizo na vida, das coisas que mais valorizo na vida, pois é raro, é raríssimo. Digo isso com muito pesar. Infelizmente, é raríssimo encontrar um luzeiro, uma luz, um ente de Deus nessa terra. Agora, atores, esses você encontra aos milhares. Aos milhares. Fica aqui um parênteses. Pena normalmente estarmos ocupados com as grandezas, com as coisas grandes, e deixamos de perceber as coisas pequeninas, as coisas simples. Porém, coisas que são verdadeiras. Vivemos tão entulhados de tanta convicção tola, de tanta bobagem, que deixamos de experimentar o melhor dessa vida. O segredo da vida, o melhor dessa vida, se esconde nas coisas simples, nas coisas aparentemente pequeninas. Agora nós vivemos tão entulhados de tanto conhecimento inútil, de tanta coisa inútil que liga nada a lugar nenhum, que comumente não percebemos, não vivemos o melhor dessa vida. O melhor dessa vida se esconde nas coisas simples e aparentemente pequeninas. Fecha aqui esse nosso parênteses. E voltando ao texto, Maria achou-se grávida de Jesus, estando desposada com José. Desposada equivale bem mais ou menos, aliás, ao noivado nos nossos dias. Com um porém, a coisa era séria, seríssima. Segundo o costume dos judeus daquele tempo,
o noivado era um contrato feito algum tempo antes do casamento, que só podia ser desfeito, desmanchado através do divórcio. A coisa era séria, era seríssima, não era essa brincadeira que é hoje em dia. A coisa era séria. Na realidade, o noivado equivalia ao casamento. Equivalia ao casamento o noivado, porém sem a consumação do ato sexual, da relação sexual. Poxa, José o carpinteiro, verdadeiro servo de Deus. Sim, José o carpinteiro, verdadeiro servo de Deus, sem forçação de barra, sempre me emociona. Toda vez que eu me deparo com esse texto, eu fico emocionado com José o carpinteiro. Ele ainda não tinha tido a revelação. A revelação ainda não tinha chegado até ele sobre a gravidez de Maria. E ele se sentiu traído. A revelação ainda não... O anjo da parte do Senhor ainda não tinha revelado tudo o que ocorrera, as circunstâncias que envolviam a gravidez de Maria. Portanto, ele se sentiu traído. Achou que Maria o havia traído. E isso era muito sério naqueles dias, naqueles tempos. Isso infamaria, difamaria Maria. Isso era equivalente ao adultério. Isso era equivalente ao adultério. E as adúlteras normalmente eram punidas com apedrejamento. A mulher adúltera era comumente vilipendiada pela sociedade, comumente apedrejada. Poxa, José se sentiu traído. Você consegue compreender o texto? O que vos estou querendo dizer? José se sentiu traído. E a pergunta que fica é: o que eu e você faríamos? O que a imensa maioria das pessoas faria? O que faríamos se estivéssemos vivendo na pele de José, enxergando através dos olhos de José naquele momento? Tem um detalhe que não posso deixar escapar. José estava na sua total e completa razão. Inclusive tinha a lei de Moisés a seu favor. José estava amparado pela lei. Ele poderia ter destruído literalmente a vida de Maria. Sim, ele poderia literalmente ter destruído a vida de Maria. Poderia ter exercido vingança amparado pela lei. Amparado pela lei. Agora, o homem comumente comete atrocidades contra o seu próximo. É só, você não precisa olhar muito, não. Qualquer lado que você olhe, para qualquer lado que você olhar, você perceberá facilmente isso. O homem comete comumente atrocidades contra o seu próximo. Se ele estiver amparado pela lei, então, se ele estiver com a razão, então, aí, ó, sai de baixo. Sai de baixo. Mas o Evangelho não relata que ele intentou vingança contra Maria. Não. Ele não intentou vingança contra Maria. Muito pelo contrário. O Evangelho relata que ele tentou proteger. Vou até ajeitar aqui. O Evangelho relata que ele tentou proteger Maria, mesmo se sentindo traído. Tentou protegê-la, intentou deixá-la
na surdina, secretamente, para não a infamar, não a prejudicar. Você e eu teríamos coragem de agir assim? Seja sincero. Você e eu teríamos coragem de agir assim? Oferecer verdadeiramente a outra face? Sim, oferecer verdadeiramente a outra face. Gostaria que você expandisse sua mente. Gostaria até de expandir esse assunto. Oferecer a outra face em todas as direções. Você teria coragem? Oferecer a outra face em todas as direções, imagináveis e inimagináveis, sobretudo na direção daqueles que nos traem, dos nossos inimigos. Você teria coragem verdadeiramente de oferecer a outra face? José ofereceu literalmente a outra face. Poxa, sinceramente eu não sei se você consegue mergulhar fundo nesse texto, se estou sendo claro o suficiente para fazer com que você mergulhe fundo, profundamente nesse texto. Mergulhe fundo na psique desse homem, se coloque no lugar dele, para enxergar a vida, a situação com os olhos dele. Espero que eu esteja sendo suficientemente claro e que você consiga enxergar a vida e a situação que esse homem estava vivendo naquele momento através dos olhos dele. Você consegue? Você consegue? Faça esse esforço. Procure enxergar a vida, essa situação, como se você fosse José, o carpinteiro, estivesse na pele dele. Se você consegue, procure então, agora, sentir, imaginar o quão grande era a presença de Deus na vida desse homem. Você consegue imaginar o tamanho da presença de Deus na vida desse homem? Pois esse homem transbordava Deus. Transbordava Deus. Esse homem transbordava amor. Esse homem transbordava amor ao próximo. Sem forçação de barra, ele transbordava amor ao próximo, transbordava perdão em todas as direções inimagináveis. Esse homem transbordava perdão, esse homem transbordava e encarnava o Evangelho com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, com todo o seu coração. Esse homem encarnava verdadeiramente o Evangelho. Não era só de palavras. Ele era o Evangelho encarnado. Eu acho essa uma das passagens mais maravilhosas do Evangelho, mais lindas do Evangelho. E esse é o tipo de pessoa que eu devo ou deveria tentar imitar, me espelhar. Eu devo ou deveria tentar imitar ou me espelhar nesse tipo de pessoa. Ou ao menos deveria tentar reconhecer. Reconhecer em meio à multidão de rostos aqui nesse planeta, que perambulam por esse planeta. Eu deveria ao menos tentar reconhecer os Josés carpinteiros, os poucos Josés carpinteiros que perambulam por esse planeta.
Sim, pois os Josés carpinteiros quase nunca são reconhecidos. Eles são tão pequenininhos que dificilmente são reconhecidos, quase sempre são ignorados e até vilipendiados por nós, quando deveriam ser honrados. Os Josés carpinteiros dificilmente são reconhecidos por nós, devido a esse nosso entupimento essencial, essa nossa arrogância essencial, esse desejo de grandeza que carregamos de forma estrutural dentro de nós. E sim, eu sou chamado para ser imitador, seguidor de Cristo. Sim, sou chamado para ser imitador e seguidor de Cristo. Mas esses verdadeiros servos de Deus, que nos são apresentados por todo o Evangelho, em toda a Bíblia, gente de carne e osso, sujeitos às mesmas paixões que eu e você. Esses verdadeiros homens de Deus nos são apresentados para que sim, sirvam de exemplo para nós. Sim, exemplos para nós e para nos mostrar, para esfregar na nossa cara que sim, é possível ser verdadeiramente de Deus. Esses servos de Deus de carne e osso, sujeitos às mesmas paixões que nós, esfregam na nossa cara que é possível sim ser de Deus. Não é uma utopia. Ser de Deus verdadeiramente não é uma utopia. É possível negar a si mesmo, negar nossas vontades, nosso egoísmo essencial. É possível, não é utopia. Isso é esfregado na nossa cara por José, o carpinteiro, pelos Josés carpinteiros. É possível amar, é possível perdoar. Isso não é uma utopia. Agora, preciso frisar em letras garrafais: isso, antes de tudo, é uma escolha. Sim, é uma escolha que eu e você temos que fazer. Antes de tudo, ser de Deus é uma escolha. Eu tenho que querer muito. Muito. Eu tenho que querer muito, é uma escolha. Você é livre para escolher, eu sou livre para escolher se quero ou não quero ser de Deus verdadeiramente. Não é utopia. Isso é esfregado na nossa cara por José o carpinteiro. José o carpinteiro, humilde carpinteiro, um quase ninguém diante dos homens, mas um gigante diante de Deus. Uma luz, um luzeiro nesse mundo de trevas. Não tinha títulos, não tinha destaque social, era pobre, não era doutor ou coisa que o valha, ele não era nada disso. Ele era só José o carpinteiro, não era nenhum doutor. Não tinha título algum, era só José o carpinteiro, nada mais, só que ele transbordava Deus. Transbordava Deus. Transbordava Deus, José o carpinteiro. Agora, o que eu acho mais engraçado e surreal nessa história toda é que eu vivo tentando em vão, sempre em vão, eu vivo tentando procurar Deus entre os mestres da lei. Surreal. Eu fico tentando
encontrar Deus entre os mestres da lei, entre os doutores, os pseudo-inteligentes de fala bonita nas grandes catedrais, templos de pedra. Eu fico procurando Deus nesses lugares, nesses ambientes. Será que não deu ainda para entender que Deus quase sempre é encontrado nos e entre os desvalidos? Não deu para entender isso aí ainda? É a Bíblia mesmo que eu e você estamos lendo? Será? Porque os exemplos são gritantes. Será que não deu para perceber, para entender que Deus é quase sempre encontrado entre os desvalidos, entre os que nada são? Os que nada são aos olhos humanos. Não deu para entender isso aí ainda. Entre os pobres. Jesus era pobre. José o carpinteiro, extremamente pobre, só que cheio de Deus. Então, por que insisto em manter meus olhos viciados nas miragens, nas grandezas absolutamente mentirosas? Se os Josés carpinteiros são abundantes por todo o Evangelho, por que eu insisto em manter meus olhos completamente viciados em miragens, em grandezas absolutamente, totalmente mentirosas? Será que faltam exemplos como o de José, o carpinteiro, na Bíblia? Não falta, gente. Não falta exemplo de Josés carpinteiros na Bíblia. O que falta é o despertar. Eu preciso despertar, eu preciso abrir os meus olhos. É isso que está faltando. Porque exemplos de Josés, os carpinteiros, não falta. O que está faltando é o meu despertar, abrir os olhos. Exemplos de José o carpinteiro estão por toda a Bíblia. É a esmagadora, praticamente totalidade, esmagadora maioria, quase que a totalidade. Meu tocar de trombeta aqui é o seguinte: é tempo de despertar. Esse é o tocar de trombeta que quero vos deixar. É tempo de despertar. Temos que querer Deus verdadeiramente. Chega de conversa fiada. É tempo de despertar. Temos que querer Deus verdadeiramente. Devemos ser verdadeiramente de Deus. Verdadeiramente de Deus. É tempo de despertar. Desperte, ó tu que dormes. Eu preciso ser verdadeiramente de Deus. Eu tenho que querer verdadeiramente ser de Deus. É tempo de despertar. Eu quero ver, ser e sentir como José o carpinteiro. Eu tenho que querer isso, e eu quero. Eu quero ser, ver e sentir como José o carpinteiro. Quero ser um ente do amor e do perdão, assim como José era. Eu tenho que pelo menos querer ser um ente do amor e do perdão, assim como José era. E assim, e tão somente assim, eu verei a Deus. Eu só verei a Deus sendo um ente do perdão, um ente do amor.
Somente assim poderei ver Deus. José, servo de Deus. José o carpinteiro, servo de Deus. No fim das contas, é o único título que importa. Ser servo de Deus. No final das contas, esse é o único título que fica. É o único título que importa. É o único título que vale. Ser servo de Deus. José o carpinteiro era servo de Deus. Busque esse título com todas as suas forças, com todo o seu intelecto e com todo o seu coração. Queira ser verdadeiramente de Deus. Queira, é uma escolha. Um único título que fica no final de todas as coisas, o único título que importa, o único título que vale é ser servo de Deus. José o carpinteiro, servo do Deus Altíssimo. Não há título maior que esse sobre a face dessa terra. Que Deus vos abençoe e vos guarde. E até o nosso próximo encontro. Forte abraço.